Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Provérbios 29, verso 2. Que texto interessante, intrigante, hein? Muitos justos, alegria, contentamento. Perversos, o povo suspira, o povo geme, dói. Aqui nós podemos pensar numa cidade, podemos pensar num país, podemos pensar numa casa, numa família, no trabalho, o grupo do trabalho, o grupo da escola. Quanto mais pessoas justas, mais alegria. E o que é ser justo? Justo é ser como Jesus foi. Jesus é justiça nossa. É aprendermos de Jesus para sermos Jesus para as pessoas. Isso é empolgante, isso é maravilhoso. Onde há muitos justos, alegria. Onde a perversidade cresce, cresce também o suspiro, o desespero, a dor. Você é responsável para que a sua casa tenha paz. Você é responsável, e eu também, né? Você é responsável para que a sua rua viva em paz. Para que o seu município, o seu estado, seu país, sua igreja, seu trabalho, sua escola, vivam em paz. Você e eu somos responsáveis por essa paz. Temos a justiça no nosso coração. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Nosso objetivo, a gente fala todos os programas, é estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia. Isso é fácil, é muito simples, basta você tomar um tempinho aí. Se você estiver com a gente no YouTube, são 22 minutos. Na televisão, praticamente meia hora, contando com o intervalo. Mas é muito bom estudarmos a Palavra de Deus. Um capítulo por dia, uns minutinhos que você gasta, você investe, o seu dia vai ser melhor. Seu coração vai estar mais disposto a encontrar caminhos espirituais para resolver os problemas do dia a dia da nossa vida. Tá bem? Então, se inscreva no nosso canal no YouTube. Nós vamos ficar felizes. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. E nós temos aí, acho que 430 mil, mais ou menos, pessoas que estão ali inscritas, que muitas delas veem a Bíblia todos os dias, veem o programa todos os dias, estudam a Bíblia todos os dias. Isso é muito gratificante para a gente, muito gratificante. Então se inscreva lá no nosso canal, Reavivados por Sua Palavra NT. E há todo um movimento para que essa mensagem chegue até você. Começa com os Anjos da Esperança. As doações que esse grupo especial faz e que chegam até você para conhecer a Palavra de Deus. Você que está aqui no Brasil, na América do Sul, nas Américas, não é? Na Europa, na Ásia, na Austrália, Oceania, em vários lugares aí. Que beleza a palavra poder chegar até você. Os Anjos da Esperança são responsáveis. Quer se tornar um Anjo da Esperança? Muito simples. Este WhatsApp aqui e diga lá, quero me tornar um Anjo da Esperança, ou o que é isso? Como é que eu faço? Como é que funciona? Você vai receber a resposta, sem dúvida, por aí. E os Anjos da Esperança têm nos ajudado muito, inclusive com os cursos bíblicos. Há vários cursos bíblicos, as mídias sociais, todas as plataformas imagináveis, não é, que já surgiram, TV, rádio. É incrível o trabalho que eles fazem. E gratuitamente queremos deixar essa revista com você, basta você pedir. Aqui está o WhatsApp, basta você pedir. E assim, eu quero a revista que fala sobre oração. Deus me ouve. Você vai aprender muito nessa revista, tá bom? Peça, anote e peça hoje, né, no intervalozinho aí do programa, para você poder recebê-la pelo correio. E enquanto você aguarda, você pode pedir o curso pelo WhatsApp. É este outro número, aqui um QR Code. Quero fazer o curso bíblico Vida Espiritual. Muito simples. Na hora, você já começa recebendo a primeira lição. Enquanto você aguarda esta revista maravilhosa que fala sobre oração. Bom, vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos estudar o capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Não sai daí, é rapidinho.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Estamos felizes em receber você. Nosso programa tem o objetivo de estudarmos juntos um capítulo da Bíblia a cada dia. Já gravamos lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, todos os capítulos da Bíblia. 1189, alguns aparecem mais de uma vez, então você pode ter aí uma fartura bíblica para poder estudar. Lá no Spotify, no Deezer, nós temos desde Gênesis capítulo 1 até o capítulo de hoje, que é o 6 do segundo livro de Reis. Bastante, hein? Dá para a gente se divertir um bocado, né? Lendo a palavra de Deus, fundamental. Bom, vem aqui novamente Eliseu. Eliseu resolve essa questão lá com Naamã. Geazi se interpõe, né? Depois que Naamã assim, se banhou 7 vezes, ele disse que não há outro Deus, ele não vai servir outro Deus, mas de vez em quando ele vai ter que entrar no templo com o rei, né? A quem ele servia, e da Síria. E agora aparece Eliseu de novo. Então, desde o capítulo 2 até agora, nós vamos ter várias incursões, ou tivemos várias incursões de Eliseu. Bom, os discípulos estavam lá com Eliseu, era a escola de profetas, onde eles estudavam a palavra, cantavam, decoravam as mensagens bíblicas e, de repente, eles começaram a pensar, está muito pequeno aqui, está muito apertado, eles iam com as suas famílias, não eram sozinhos, está muito estreito para nós, essa foi a conclusão que eles chegaram. E o que nós podemos fazer? Bom, então vamos além do Jordão, vamos passar o Jordão e vamos tomar cada um de nós uma viga, trazer para cá para construir um lugar melhor, mais confortável. Então, disse serve-te de ires com teus servos? E Eliseu disse, claro, eu vou junto, sem problema nenhum. E ele foi com eles, chegados ao Jordão, cortaram madeira. Eles, para cortarem a madeira, eles precisavam de machados, não é? E vários deles não tinham machados. E eles emprestaram esses machados para irem até lá, baixarem essas árvores e trazerem vigas para aumentar, assim eram as construções ali na época. E cada um fez isso. Ali, batendo o machado para lá e para cá, tal, de repente a parte de ferro do machado desaparece. Não é? Se não, caiu no rio, né? Não desapareceu, mas caiu lá no lago, no rio, aliás. E agora, como vamos fazer? Aquilo tinha uma brincadeira quando a gente era mais novo, estava aprendendo a nadar, que é o tipo de nado sincronizado, nado crawl, etc. E tinha o nado martelo sem cabo. Então o professor brincava, o martelo sem cabo. Como é que é o martelo sem cabo? O martelo sem cabo é ferro, afunda. Então é um nado que você não nada, né? Você só afunda. E aqui eles perderam o machado. E o profeta que perdeu esse machado, o aluno da escola de profetas, lá no verso 5, começa a dizer assim, ai, meu Senhor, falando para Eliseu. Né? O que Eliseu falaria? Era o mais experiente, eles olharam, o que Eliseu vai falar? Não tem aquele negócio de quando há um problema, todo mundo olhar para a pessoa que pode resolver o problema? Ai, meu Senhor, o machado era emprestado, o que eu vou fazer? Que barbaridade eu vou fazer? E ele disse, não tem problema. Eliseu pegou um pedaço de pau e lançou ali na água e o ferro flutuou. Isso é um outro sinal, um outro milagre, não é? Levanta-o, estende ele a mão e tocou, e tomou e colocou de novo ali e cuidou para que aquele ferro do machado não fosse novamente para a água. Oh, né? Que coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa. A partir do verso 8, fala novamente Eliseu, vai estar envolvido aqui de uma guerra. O rei da Síria fez guerra a Israel. Vamos segurar esse verso aqui e vamos lá para o verso 24. São 2 guerras nesse capítulo. 24 diz assim, depois disso ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército e subiu e sitiou Samaria. Aqui ele vai para a guerra, ele fez guerra com Israel.
não é? Ele vai na direção de Israel, segundo o conselho dos seus oficiais, não é? Vamos lá. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para lá. Então, Deus ia dizendo para Eliseu os próximos passos para a guerra, para se defenderem. Então, Deus vai dando orientações para a nossa vida passo a passo. Assim como ele cuidou de Elias, lá no ribeiro de Querite, levando pão e carne pelos corvos, de manhã e à tarde. Assim como a vasilha da farinha não ficou vazia, e assim também como a botija de óleo não ficou vazia, né? Cada dia aparecia o que eles precisavam. Aqui nós encontramos exatamente isso. O profeta dizendo para o rei, diz, não vá para lá, porque Deus está me orientando que você não deve ir para lá. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Era só obedecer o profeta para se salvar. Era só obedecer o profeta para não morrer. Então vamos fazer uma nova comparação aqui. Obedeça a palavra de Deus. Para você não ter problemas na sua vida, obedeça a palavra de Deus. Não é a balança que não é correta, Deus não se agrada disso. Então, olha lá, venda direitinho, 800 gramas, aliás, 1 quilo, não 1 quilo ou 1000 gramas, né? Não são 800 gramas, não são. Então, seja justo, balança justa. Deus tem essa orientação. Sempre siga a palavra de Deus e você vai sair bem. Bom, então, tendo-se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, ele falou, que negócio é esse? A gente arma uma cilada e o povo não vai para lá porque eles tinham um profeta. Ele imaginou que havia algum espião entre os seus soldados. Porque a gente muda de lugar, vai lá o profeta, diz para o rei de Israel, não passa por ali que eles fizeram uma emboscada. Outro, tem espião entre nós. Alguém está traindo a nossa confiança. E ele estava dizendo, está em tal lugar, vai para tal lugar, e etc. Aqui vai dizendo que ele disse, né, ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Onde está esse espião? Não é um espião. Não é um espião. É o profeta Eliseu, verso 12 está falando isso. É o profeta Eliseu. Não é? Ele é que está em Israel dizendo o que o rei precisa saber para fugir dessa guerra. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram à noite e cercaram a cidade. Tem esse cercado a cidade aqui, verso 14, verso 24, eu repito lá do início. Depois disso, depois da situação que nós vamos contar aqui, Ben-Hadad, rei da Síria, foi de novo e cercou, sitiou Samaria. Aqui ele fez a mesma coisa, foi e ficou ao redor da cidade, cercou a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Fica tranquilo. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você não está vendo que nós estamos em maioria? Não estou vendo. Então Elias orou, verso 17, para que Deus abrisse os olhos, para que ele visse. O Senhor abriu os olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. É isso. A gente não vê tudo, né? A gente não vê tudo. A gente não vê que Deus está lá cuidando da gente. Eu já contei aqui alguma coisa sobre o nosso episódio lá na África, do sequestro, fomos missionários ali, e eles buscaram justamente os estrangeiros e ficaram andando com os estrangeiros. Foram aí 3 meses e meio, 2 meses num campo de prisioneiros, e etc. E numa das piores noites, a minha esposa viu anjos.
Eu não vi anjos. Mas foi suficiente, uma pessoa do nosso grupo, eram 5 adultos e 2 crianças. Né? O meu filhinho de 1 ano e 3 meses, o filhinho do médico espanhol de 3 meses. Mas alguém precisaria dar uma palavra de ânimo, porque todos estávamos desanimados. E minha esposa viu anjos naquela noite, naquela madrugada. Não falaram nada. É mais ou menos como essa visão aqui, tirada as proporções, né? Ele abriu os olhos do servo de Eliseu e ele viu uma montanha cheia de ajuda ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu: Senhor, fere e peço essa gente com cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu, pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é esse o caminho, vocês estão no caminho errado. E os pegou e os levou para Samaria, todos cegos, não estavam enxergando nada. E quando chegou ali em Samaria, os olhos deles abriram. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? E disse assim: não, você não vai feri-los, não. Você vai tratar bem desse povo para eles voltarem para a terra deles. Que eles comam, que eles bebam, ofereça um grande banquete. E aí diz assim: despediu-os, verso 23, e foram para o seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disso, aí vem o verso 24, houve mais uma investida. Deus foi fiel à sua aliança e cuidou do povo de Israel. Aí vem Ben-Hadad vem e sitiou a cidade. Só que aqui o negócio foi tremendo. O que era sitiar uma cidade? Não deixar nada entrar e nada sair. A comida vinha de fora. A água muitas vezes vinha de fora também para algumas cidades. Então era só cortar a provisão de água, a provisão de comida, o povo lá dentro ia ficar desesperado, ia se entregar fraco, não ia ser páreo para nenhum exército. E as coisas começaram a subir. Verso 25 diz assim: houve grande fome em Samaria. Claro, estavam sitiados. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento. Eles não comiam jumento. Jumento era um animal impuro. Bom, eles estavam lá também em Israel, né? Israel não tinha muitas essas questões assim, mas um jumento, a cabeça de um jumento que não se come, não é? Era vendida por 1 quilo de prata. Era muita coisa. E aqui diz que prata e tal, o esterco de pomba era vendido por 60 gramas. 60 gramas de prata também. Absurdo, né? Falta material, o que tem é vendido muito caro. A lei da procura, ela faz isso acontecer. Não é? Então eles estavam desesperados. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou uma mulher: acode-me, rei, acode-me, rei. O que aconteceu? Ela e a sua amiga combinaram: hoje a gente mata o seu filho e o come. Faz um guisado dele aí, sei lá, faz uma carne assada. Amanhã, então é o outro filho. Cada uma a gente tem comida para 2 dias, pelo menos. Uma fez, entregou o filho foi comido. Imagine o absurdo, né? O desespero. Estavam comendo estrume de pomba e pagando caro. O dinheiro acaba, a comida acaba, e agora? Que situação? Comer os filhos, olha que absurdo. Então o rei disse assim: isso não é comigo não. Isso não é comigo, eu não tenho que me meter nessa história. Assim não. Então disse o rei, verso 31, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu não correr aqui amanhã. Ele é o Criador, como Criador, não criou nada disso daí. Estava, porém, Eliseu assentado na sua casa, juntamente com seus anciãos, estava por ali. E ele enviou um homem diante de si para ir falar com Eliseu. Eliseu se antecipou e disse: olha aqui, o mensageiro, fechai a porta.
e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? E ele disse assim, exatamente o que aconteceu. Como o capítulo 6 está muito ligado com o capítulo 7, vem aqui uma profecia de que haveria muita comida no dia seguinte. E ele deveria levar, o mensageiro deveria levar essa mensagem para o rei. Vai ter muita comida. Como muita comida? Nós estamos gastando um absurdo aqui. Nós não temos condições de ter nada, absolutamente nada. E até o capítulo 7, verso 1 diz, né? Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. As coisas vão mudar completamente. Então, estão bem ligados aqui. O capítulo 7 vai falar justamente como eles acharam comida e como terminou essa guerra. Amanhã você não pode perder isso de jeito nenhum. Deus tem sempre uma saída, tem uma provisão. Os seus profetas, a palavra, né? Hoje temos a palavra profética, ela deve ser seguida à risca. É segurança para você e para mim. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para a nossa vida, que temos, que somos. Temos a certeza absoluta que o Senhor está cuidando de cada um. O Senhor está cuidando. Os maiores problemas, as maiores vicissitudes, as maiores desgraças que alguém pode passar, o Senhor está do lado dessas pessoas. O Senhor está do lado e tem saídas que a tua palavra mesmo nos oferece. Sejamos sábios em encontrar estas saídas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós ficamos por aqui, o programa segue. Amanhã a gente vem com o capítulo 7, que é uma continuação dessa história toda aqui. Até lá. Existem duas visões sobre a existência de Deus que são bem parecidas, o teísmo e o deísmo. Ambos acreditam na existência de Deus, porém existe uma diferença que os separam. O teísmo acredita que Deus criou tudo e que ele se envolve com sua criação. O deísmo, por outro lado, embora acredite que Deus é o criador de tudo, ele nega o envolvimento dele com suas criaturas. Uma metáfora muito usada pelos deístas é comparar a Deus com um relojoeiro, o qual deu a corda no relógio, mas depois o abandonou à sua própria sorte. Na visão deísta, Deus não se importa com o que acontece neste mundo. Nós estamos sozinhos e não podemos contar com a presença do Criador. Porém, o deísmo vai na contramão da forma com que Deus se revela na Bíblia. Além de ser descrito como Criador, a Bíblia também se refere a Deus como um mantenedor que deseja estar próximo de suas criaturas. Veja, por exemplo, a mensagem transmitida no capítulo 6 de 1 Reis. Logo no início, temos o pedido de Deus ao jovem rei Salomão. Veja. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo. Desde o jardim do Éden, apresentado no livro de Gênesis, até a Nova Jerusalém descrita no Apocalipse, podemos notar o desejo de Deus em habitar junto com seu povo. Ele não é um Deus distante como creem os deístas. Pelo contrário, ele se importa conosco e deseja participar de nossa vida. Sabe, por muito tempo eu vivi como um deísta e não sabia. Eu acreditava que Deus havia me criado, porém ele não participava da minha vida. Era como se ele fosse um ser distante de mim. Porém hoje eu sou um teísta em construção. A cada dia eu busco envolver Deus nas minhas decisões cotidianas. Meu desejo é começar a conviver com Ele aqui nesta terra, até o dia em que habitarei com Ele por toda a eternidade.